Bom, gravação iniciada. Deixa eu ver aqui. Voltando lá. Os nossos amiguinhos, então, Arthur, Brenda, Kaique, Caroline, Evelyn, Giovana Anjos, Giovana Sena, Guilherme Oliveira. Opa, passei aqui. Gustavo Avelar, Gustavo Souza, Heloísa de Paula, Igor Camargo, Isabel Leal, Isabela Costa, Isabela Ferreira, Isabela Perini, Laura, Letícia Camarinho, Letícia Melo, Lívia, Luan, Pedro de Paula, Pedro Henrique, Pedro Leão, Pedro Lopes, Pedro Paulo, Sofia e Vitor. Muito bem. Galera, ficaram um exercício sobre os glicídios, né, os carboidratos da aula passada. Estão lembrados disso? Sim. Nós precisávamos, então, corrigir esses exercícios. Eu estou colocando aqui na tela, ver se dá para vocês enxergarem aí. Espera lá. Tá aí, dá para ver aí, turma? Tá sim. Sim. Oi, pessoal, dá para ver? Sim. Então tá aí, a página 38, organize as ideias. De acordo com o tamanho da cadeia carbônica, os carboidratos podem ser classificados em monossacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos. Complete o fluxograma a seguir com polissacarídeos. Então vamos lá, completar aí a nossa tabelinha. Eu tenho lá carboidratos, né? E os carboidratos podem ser então ósis ou osídeos. As ósis são aquelas moléculas mais simples, né, com uma única estrutura, e elas não sofrem hidrólise. Já os osídeos são aquelas moléculas que podem sofrer hidrólise. Eu posso separar duas estruturas, né? Há um processo de separação das estruturas de monossacarídeos, né? E a quantidade de monossacarídeos que são liberados a partir da hidrólise pode ser uma quantidade pequena, no caso eu vou ter os oligosacarídeos, né? E pode ser uma quantidade grande. Eu vou ter então os meus polissacarídeos. Exemplos então desses osídeos que podem sofrer hidrólise, você tem ali a sacarose, né, que é um disacarídeo. Esse disacarídeo, então, quando sofrer hidrólise, vai liberar uma molécula de glicose, uma molécula de frutose. Eu posso ter, então, uma série de disacarídeos que são considerados oligosacarídeos, porque quando sofrem a hidrólise, liberam quantidades pequenas de monossacarídeos. Agora, os polissacarídeos também sofrem hidrólise, mas aí, no caso, vão liberar quantidades enormes, né, de monossacarídeos. É o caso aí do amido, né? É o caso do glicogênio, é o caso lá da própria celulose, né, que pode ser também hidrolisada em alguns processos que acontecem em alguns animais que têm uma enzima específica para isso. Tudo bem, pessoal? Sim, tudo bem. Podemos ir adiante? Sim. Podemos. Então tá aí as atividades, né? O primeiro exercício aí na página 38. Tá lá uma tirinha. Ah, eu coloco o açúcar, então eu como as formigas que aparecem, o tamanduá. Você come o açúcar junto? Por quê? Ele é gordo pra caramba, né? Qual a consequência do personagem comer o açúcar, né, junto com as formigas? Ah, o açúcar é um carboidrato, ele vai então ser uma substância que no nosso metabolismo vai gerar energia, mas uma vez que você não, né, demanda toda essa energia que você está consumindo, isso vai ser armazenado, né? O seu organismo vai fazer uma conversão bioquímica daqueles carboidratos em gorduras, e aquilo vai ser armazenado, né, nos seus tecidos, na forma de triglicérides, e aí você vai, né, ter uma situação que está contribuindo para existir obesidade. Pergunta aqui: os carboidratos são compostos bioquímicos que apresentam a função de fornecer energia para o organismo.
No entanto, quando ingeridos em excesso, são metabolizados e transformam-se em lipídios, sob a forma de gordura. Se associados a hábitos de vida sedentários, eles colaboram para a atual epidemia de obesidade, que ocorre no mundo inteiro. Cite alguns alimentos presentes em nossa alimentação diária que pertencem a esse grupo de compostos bioquímicos. Então, nós já vimos lá, né? Os grãos, né? Arroz, né? Milho. Nós temos lá os tubérculos, né? Batata, mandioca. Nós temos aí a presença também um pouco dele no leite, né? Lá na nossa lactose. O pão, que é um derivado aí de sementes, né? Grãos de trigo. O próprio açúcar, né? Que é a nossa sacarose, que é retirada lá da cana-de-açúcar, da beterraba. E as frutas, né? Que também contém lá a frutose, além de mel e outros compostos, né? Ele não colocou aqui as massas, né? No caso aí, macarrão, todo tipo de massa que é derivada de farinha de trigo, vai ser rica, né, em carboidratos, que estão aí na forma de amido, né? Na sua composição. Isso vai ser hidrolisado lá no seu organismo, no seu metabolismo, e vai liberar lá, né, os carboidratos aí, mais simples, no caso a glicose, lá para o nosso metabolismo. Fala, meu querido, Madeira. Adivinha quem é o visitante? Terceiro exercício está aí, ó. A presença de glicose e frutose em frutas como pêssego e uva permite a produção de bebidas como vinho, pelo processo anaeróbio, quer dizer, sem a presença de oxigênio, que envolve a ação de micro-organismos. O processo, nesse caso, é a fermentação, né? Então, ele mostra a molécula de glicose, aí do lado esquerdo, e a molécula de frutose, do lado direito. A molécula de glicose, aí do lado esquerdo, vocês percebem que ela é uma aldose, é uma aldoexose. Por quê? Porque tem 6 carbonos e tem a função orgânica lá de aldeído, na extremidade da cadeia. E a frutose é uma cetose. No caso, tem aí a carbonila presente, num carbono secundário. Essa carbonila, então, determina a função orgânica cetona. Cetoexose, no caso da nossa frutose. 6 carbonos na estrutura, né? E a função orgânica cetona. No item A, em relação a esses carboidratos, responda as questões apresentadas, determine suas fórmulas moleculares. Então, se você contar os carbonos, os hidrogênios e os oxigênios das duas estruturas, dessas fórmulas, né, estruturais abertas da glicose e da frutose, você vai chegar uma mesma fórmula molecular. C6H12O6. Fórmula molecular tanto para a glicose quanto para a frutose. Item B. De acordo com as fórmulas moleculares, como esses compostos podem ser classificados? Qual a diferença entre eles? Então, já sabemos que eles são isômeros, né? De acordo com a sua fórmula molecular. Essa isomeria que está presente entre eles é uma isomeria de função. Uma das estruturas da glicose possui a função orgânica aldeído e a glicose tem a função aldeído e a frutose tem a função cetona. São isômeros de função. Tudo bem, pessoal? Sim, tudo bem. Lá vem outra tirinha. Não teve nenhuma da Mafalda? Achei até estranho. Ou do Agar, ou da Mônica. Mesmo sendo a preferência de alguns consumidores, ainda há muitas dúvidas em relação aos alimentos diet e light. Embora isso seja compreensível, as diferenças são fundamentais e devem ser cuidadosamente observadas nos rótulos de qualquer produto. Tem duas moças lá num restaurante, uma delas fala, você não ia começar a dieta hoje? E a outra fala, eu comecei, olha o refrigerante zero, com aquela mesa cheia de comida, né? No item A, qual o significado dos termos light, diet e zero, frequentemente utilizados em embalagens de diversos alimentos? Aí o pessoal que está interessado em seguir carreira na nutrição, né, como nutricionista, vai ter isso aí na ponta da língua, né, e vai sempre que pegar qualquer produto da prateleira, vai
comprar uma lupa, lá, vai comprar algum tipo de instrumento óptico para ler todos os rótulos que aparecem pela frente, né? Inclusive, nós temos aí foi aprovada uma modificação através da Anvisa, né? Sobre a rotulagem de produtos e alimentos aqui no Brasil, né? Então, vai haver uma pequena modificação aí, onde os fabricantes vão ser obrigados a informar com mais precisão, né, a composição, né, dos alimentos, né, com relação aos seus nutrientes e com relação a algumas substâncias lá que precisam ser informadas quanto aos limites, né, recomendáveis de consumo. Então, a grosso modo, um produto normal, que é fabricado lá, um alimento normal, dentro das suas características, você vai poder, né, modificar alguma coisa na sua composição com relação a algum tipo de participante, de ingrediente, vamos dizer assim, e nessa modificação que você faz, você então pode cair numa dessas 3 classificações. Quando na classificação light, quer dizer que você está reduzindo em 25%, pelo menos, algum componente naquele alimento. Então, pode ser com relação a calorias, pode ser as calorias que estão associadas a carboidratos, gorduras, né? Com relação a proteínas, com relação a sódio, com relação a algum tipo de componente presente naquele alimento com relação em comparação ao produto original. Então, uma redução de 25% em algum dos componentes vai classificar o seu produto como light, claro, em referência à comparação com o produto original e com relação a algum componente. No caso do seu produto ser diet, né, só vai poder, né, ser consumido, como vocês estão vendo aí, né, ele vai ser consumido aí com relação a pessoas, né, ele é indicado para pessoas que têm uma restrição na sua dieta, também com relação a algum tipo de componente, sem componentes aí, carboidrato, gordura, proteína, sódio, enfim. O principal objetivo aí do composto que é diet é atender ao pessoal que tem a diabetes, né? Ou seja, a restrição ao consumo do açúcar. Então, você precisa ter essa informação quando você elabora um produto diet, onde todos esses componentes não têm a presença de açúcar ou mesmo de componentes que dentro de um metabolismo possam originar algum tipo de açúcar. Então, vem aí a orientação médica nesse sentido. E o produto zero quer dizer que você zerou, você tirou absolutamente, né? Você removeu algum tipo de ingrediente lá do seu produto, né? E você então não tem a presença daquele componente com relação ao produto original. Então, imagine você uma Coca-Cola convencional e você vai ter então lá uma outra Coca-Cola onde você vai ter zero presença lá de sacarose. Você vai substituir aquela sacarose lá por um adoçante, um edulcorante. Então, aí você está classificando aquilo como zero, porque é zero em relação a açúcar, né, a sacarose. Mas, dentro desses produtos zero, você pode estar eliminando lá o açúcar, mas quando você introduz um adoçante, um edulcorante, você pode aumentar a taxa, né, a concentração de sódio naquele produto. Então, se por um lado, nesse produto zero, você removeu um componente, você pode prejudicar, né, exceder na presença de outro. Então, em termos de consumo aí, responsável, vamos dizer assim, equilibrados, tem que tomar cuidado. Uma pessoa que tem hipertensão arterial não seria muito interessante ela partir para o consumo de um produto como esse, em razão do aumento da quantidade de sódio, né? O sódio vai provocar o quê? Vai provocar retenção de líquidos, né? E essa retenção de líquidos aumenta a pressão arterial, né? Você tem um volume maior de líquido, de plasma sanguíneo circulando, aquilo pressiona muito mais as suas artérias e o risco de doenças cardiovasculares aí se eleva, né? Tudo bem, pessoal? A diferença aí, então, entre o que é light, o que é diet e o que é zero?
bem. Sim. Outra coisa com relação a diet, tem que ter o cuidado não só com relação ao açúcar, né, mas também com relação a outros componentes que possam ser associados a comorbidades, né, patologias que a pessoa que tem diabetes também sofre, né? Então, se a pessoa tem diabetes lá, normalmente aquilo pode evoluir para uma hipertensão arterial. Então, o cara também tem que reduzir o sódio, né? Então, o que adianta dar um produto zero lá para o seu diabético se aquilo está com uma concentração de sódio que é o dobro, né? Por isso que o termo diet está associado diretamente a uma restrição de caráter médico, de caráter clínico. Já a diet, né, e light já são opções que a pessoa faz por redução de algum componente, onde é simplesmente uma opção de dieta, né? Em B, levando em consideração somente a quantidade de calorias indicadas nos rótulos dos alimentos light e diet, qual é a melhor opção para uma pessoa que deseja perder peso? Então, se o seu objetivo é só perder peso, né, você pode partir lá para os alimentos light, né? Light em que sentido? Onde ele vai fazer uma redução de um determinado nutriente que está mais associado aí ao consumo de carboidratos, ao consumo de substâncias que vão acabar, né, se armazenando lá na forma de gordura no seu corpo. Então, você pode optar lá por um produto light que tenha redução lá de gorduras, de açúcar também, de sal, né? E você observa também a quantidade de calorias, né? Se você tem, com relação ao produto original, uma redução de 25% nas calorias, para quem está seguindo uma dieta para perder peso, é mais interessante, né? Você optar por um alimento light, porque no alimento diet ele vai restringir em absoluto um determinado nutriente, ele vai tirar de você. E você não tem a necessidade de excluir esse nutriente porque você não tem a patologia. Então, o produto light, né, ele é voltado, ele foi desenvolvido, vamos dizer assim, para atender, de fato, as pessoas que buscam uma dieta, né? Uma dieta mais equilibrada e também para que se reduza peso. Já os produtos diet foram desenvolvidos para atender pessoas que têm patologia, né? Pessoas que têm uma determinada doença e ali ela tem uma, né, absoluta com relação a algum componente lá do alimento. Tranquilo até aqui, turma? Ô Jota, Oi. rapidinho, deu um problema aqui comigo na minha tela. Teria algum problema se eu voltar pra mim lá na 2, na 3, rapidinho? Só pra tirar um print. Na 3. Vou ver aqui. Começa aqui a 3, né? E pera aí, que deixa eu só tirar aqui. Aqui tá 3. Começa aqui. Fórmula molecular aí da glicose e da frutose. Aí, foi. Tem o item A e o item B aqui. Foi, valeu. Tô bem. E daí, pessoal, nós vamos aqui entrar nos lipídios. Então tá aí os nossos lipídios. Essa palavra aí vem do grego, né? Lipos, que está associado ao que? A gordura, né? Então, são os nossos lipídios. Vamos ver como é que são as estruturas deles, né? Você está vendo aí na imagem que está aparecendo nozes, está aparecendo amendoim, manteiga, óleo, azeite, coco, abacate, chocolate, sorvete, tudo isso aí, né? Alimentos, então, que tem na sua composição os nossos lipídios. Eles são muito importantes na composição dos nossos tecidos, né? Porque eles estão presentes lá nas membranas celulares, por exemplo, né? E são eles que estão presentes nas membranas celulares, os fosfolipídios, né? Esses fosfolipídios, então, se associam e eles fazem, então, o controle, né, da entrada e da saída de substâncias na sua célula. Então, eles conseguem fazer, né, regular o transporte ativo de substâncias para o interior e para o exterior das células aí animais, né?
São constituintes, então, aí também do nosso armazenamento aí de energia, né, que nós temos no nosso organismo. Eles vão colaborar dentro dos nossos tecidos para poder fazer o isolamento térmico de órgãos importantes que nós temos. Então, eles fazem isolamento térmico, protegem contra traumas e choques mecânicos dos nossos órgãos, né? E também tem a capacidade de solubilizar, né, e transportar algumas substâncias, né, alguns compostos orgânicos que vão ser insolúveis em água, mas que são necessários dentro do nosso metabolismo, né, no nosso processo aí de digestão. Protegem lá algumas mucosas, alguns tecidos lá de ácidos, por exemplo. Então, eles têm esse caráter de proteção, esse caráter de isolamento térmico, né, de reserva de energia. Então, as gorduras acabam compondo tecidos muito importantes lá no nosso organismo. São praticamente insolúveis em água, mas são solúveis em alguns solventes orgânicos apolares, né? No caso aí, no éter, né? Clorofórmio, benzeno, né? Alguns tipos de álcoois de cadeia carbônica grande. Mas, afinal de contas, do que são formadas, né? Do que são formados os nossos lipídios, né? Qual é a estrutura que eles têm? Estrutura básica, química, né? Além das funções que eu descrevi aqui para vocês, né? Tá aí, ó, eles listam algumas aqui, né, a respeito dos lipídios, né? A reserva de energia, que vai acontecer, né, no armazenamento na forma de gordura. Você tem aí a composição de tecido adiposo, que vocês já viram na biologia, né? A função desse tecido adiposo proteger contra choques mecânicos esses órgãos, né? Lesões traumáticas, né? Absorção de vitaminas lipossolúveis, nutrientes essenciais, os ácidos graxos, por exemplo, são essenciais como nutriente. Aí, o isolamento térmico, né? Impermeabilização, no caso de penas de aves, né? Ceras de folhas de plantas, essas gorduras, então, fazem o processo de impermeabilização. Participam aí da construção da membrana celular, amenizam secreções gástricas, produzem saciedade, são utilizadas na síntese de hormônios, então, muito importantes aí na produção de vários tipos de hormônios. Dentre os lipídios, a classificação geral tem outros, né? Os que estão apresentados aqui na nossa apostilinha serão aí os triacilgliceróis, né? Os nossos triglicérides, que são então ácidos graxos associados à glicerina. Os cerídeos, que são as ceras, são ésteres de cadeia carbônica elevada, né? Muito grande. Os fosfolipídios, onde eu vou ter um triglicéride com associação ao fosfato, né? E os esteroides, que serão, então, estruturas que possuirão lá 4 ciclos de cadeias carbônicas condensadas, né? E com ligantes diferentes que vão determinar uma funcionalidade também específica. Estão associados aí aos hormônios, também ao colesterol, né? E outros compostos. Primeiro vem aqui os triacilgliceróis. Então, esse nome diz triacilgliceróis. Então, tem 3 grupos. De 3, acil é de acetato, veio o derivado do acetato. E gliceróis, porque tem a glicerina presente, né? Então, esses carinhas aí são a fonte mais comum aí dos nossos lipídios, né? 95% deles da dieta humana são triacilgliceróis, triglicérides. Origem deles pode ser vegetal, os óleos que nós temos em milho, óleo de girassol, de algodão, enfim, de amendoim, todos os tipos de óleos vegetais que vocês possam imaginar, e também de origem animal, estão presentes aí nos animais, né, na forma de gorduras, né? E também alguns óleos. Então, eles vão ser o quê, pessoal? Ésteres resultantes de uma reação entre ácido carboxílico, de cadeia linear, que é um ácido graxo, e glicerol, também conhecido como glicerina. Então, vejam como é que acontece esse processo, né? Você tem ali o seu ácido graxo, está mostrando aqui o primeiro, esse R1, em vermelhinho aqui.
Então, eu tenho aqui um ácido graxo, que é um ácido carboxílico, onde esse R1 representa uma cadeia carbônica longa. Eu tenho outro ácido graxo aqui embaixo, com uma cadeia carbônica R2, e outro ácido graxo com cadeia carbônica R3. São ácidos carboxílicos de cadeia carbônica longa. Eles vão, então, se combinar com uma molécula de glicerol, glicerina. Está aqui, ó, o glicerol. O glicerol tem 3 carbonos e 3 grupos hidroxila, OH. Portanto, um triálcool, né? Então, o grupo hidroxila da glicerina vai se combinar com outro grupo hidroxila do ácido carboxílico. Eu vou ter a eliminação, então, de uma molécula de água para cada hidroxila do glicerol. Uma molécula de água para cada ácido graxo, que vai formar o nosso triacilglicerol. Então, vejam que, num meio ácido, eu vou ter, então, a conversão dessas estruturas no meu triacilglicerol, que é o nosso óleo ou gordura, com a eliminação, então, de 3 moléculas de água. Vejam, então, que a reação é de esterificação. Eu reagi, né? Um ácido carboxílico, que é o ácido graxo, com um grupo álcool no glicerol, formei um éster. Veja o grupo funcional de éster aqui, ó. Eu tenho carbonila ligada a um oxigênio de heteroátomo. Então, eu tenho 3 grupos que vieram de ácidos graxos, né, triacil, e uma molécula de glicerol. É a nossa gordura ou óleo. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Tudo bem. Aqui é mostrado, então, a estrutura de um ácido graxo, né? Esse ácido graxo é um ácido graxo saturado, porque ele só tem simples ligações entre os seus carbonos. Normalmente, os ácidos graxos vão apresentar um número par, né, de átomos de carbono. E eles vão ser classificados, então, como saturados ou insaturados. No caso, aparece um ácido graxo saturado, aí embaixo, né, aí nessa imagem. Eu só tenho ligações simples entre os carbonos. E aqui mostra, nessa outra imagem, ácidos graxos insaturados, né? Na figura do lado esquerdo, eu tenho aqui um ácido graxo que contém uma dupla ligação, uma insaturação. E reparem também que os hidrogênios estão no mesmo lado, ali na dupla ligação. Então, eu tenho uma configuração cis desse ácido graxo. É um ácido graxo insaturado cis. E do lado direito, reparem que a configuração nos hidrogênios que aparecem na dupla ligação, a configuração é trans, lados opostos. Esse ácido graxo, que está sendo mostrado então, aqui do lado direito, é o ácido graxo trans. Vejam então que sempre que aparecer dupla ligação no nosso ácido graxo, aparecer insaturação, eu tenho as possibilidades de isomeria geométrica, configuração cis e configuração trans. E isso já está remetendo vocês a pensar nas tais gorduras trans, não é isso, pessoal? Exatamente. Pois é. Então vejam lá, pessoal, entre os ácidos graxos livres ou constituintes dos triacilgliceróis mais comuns, nós temos aí, né? O ácido graxo pode aparecer ou pode aparecer ligado nos triacilgliceróis, nos óleos e gorduras, né? Então tá aí o nome oficial, IUPAC, vocês já sabem dar o nome para esses caras, ácido butanoico, conhecido também como ácido butírico, né? A fórmula estrutural dele, que aparece ali do lado, ácido pentanoico, ele também é chamado de ácido valérico, tá aí do lado a fórmula dele. O ácido hexanoico, o ácido caproico, né? O ácido caprílico, temos o decanoico, que é o ácido cáprico, como eu tinha falado para vocês lá, quando nós estudamos lá os ácidos carboxílicos, esses ácidos carboxílicos de cadeia, né, menor,
não tem um cheiro muito agradável, né? O ácido butírico, aí, valérico, capróico, caprílico, cáprico, eles têm um cheiro não muito agradável. Quando começa a aumentar essa cadeia carbônica, o dodecanoico, por exemplo, já aparece lá com 12 carbonos, né? Já há a classificação dele como ácido graxo, em função disso, é o ácido láurico, porque ele está presente lá nas folhas de louro, né? Tem já tem um cheiro um pouquinho melhor, já começa a ter melhores características. Ácido tetradenoico, então com 14, o mirístico, né? O palmítico vai aparecer nas folhas de palmeiras, né? O esteárico vai aparecer nas gorduras, o araquídico e o linocérico, e por aí vai, né? Vários tipos de ácidos graxos que têm esses nomes usuais em função, né, do tipo de onde eles foram extraídos, né? De onde eles estão presentes. Então, esses nomes usuais aparecem em função de onde eles foram encontrados, né? Estado físico desses caras, então, na temperatura ambiente, eles podem ter a característica de líquidos, né? São os chamados óleos, e podem se apresentar de uma forma, vamos dizer assim, parcialmente sólida ou sólida, né? No caso, você vai estar lidando com gordura. Então, a diferença que vai acontecer aí, em relação ao estado físico, é essa, né? Normalmente, os óleos, né, eles têm as cadeias de ácidos graxos, elas contêm muitas insaturações. Então, quando o seu ácido graxo ele é insaturado ou poliinsaturado, ele tem a tendência a existir no estado líquido. É o caso lá do azeite, é o caso dos óleos. Agora, quando os seus ácidos graxos eles começam a aparecer com cadeias carbônicas saturadas, que não têm duplas ligações, a tendência é que eles existam no estado sólido, aquela gordura sólida, né? Por isso que você vê lá nos rótulos lá de tabela nutricional, eles colocam as informações sobre as gorduras saturadas, né, insaturadas, poliinsaturadas. Então, a busca em termos de um consumo saudável é sempre por esses ácidos graxos que são insaturados ou poliinsaturados, porque isso está associado ao quê? Está associado à quantidade que você tem de colesterol que vai se depositar lá no seu sangue. Então, começa a aparecer aqui essa informação a respeito do nosso colesterol. Você está vendo aí LDL com uma caudinha de diabo, né, no fogo ali, é o malvadão, e o HDL com as asinhas, com a auréola, que é o bonzinho, o anjinho, né? O que significa isso, né? Significa que a questão do colesterol, que também é um lipídio, está associado ao quê? A como que ele pode, né, no momento que ele é transportado no seu organismo, se ele pode se acumular nas paredes das suas artérias. Então, o que acontece, né? Você tem esse LDL, que é um colesterol de baixa densidade, e tem esse HDL, que é HDL de alta densidade. Que densidade que é essa? Na verdade, você tem lá no seu organismo lipoproteínas que fazem o transporte desse colesterol. Essas lipoproteínas são estruturas que são proteínas conjugadas a alguns lipídios. Que lipídios são esses, então? Vai ter a presença do colesterol dentro dessas lipoproteínas que transportam ele. Então, o que você faz? Tem horas que você precisa transportar o colesterol do sangue para o fígado e outras horas do fígado para o sangue. O organismo é capaz de sintetizar o colesterol necessário para ele, mas esse colesterol também ele é consumido na nossa alimentação. Ele vem da dieta de consumo de produtos de origem animal. Então, quando você consome produtos de origem animal, você está consumindo colesterol. Tem que ter uma estrutura lá no seu organismo que vai transportar esse colesterol até o fígado para que ele possa fazer um metabolismo e aí você possa utilizar, né, as estruturas derivadas desse colesterol para a produção lá de hormônios, para ir lá para a fabricação das membranas celulares.
E tem horas que o seu fígado sintetiza esse colesterol e ele também tem que ser transportado para outros tecidos, para outras funções. E nesse transporte de vai e vem, entra a ação desse LDL e desse HDL. O que acontece, né? O colesterol LDL de baixa densidade, ele tem um problema, ele tem uma quantidade na sua estrutura, na lipoproteína, muito maior de colesterol, é mais pesado, vamos dizer assim, a lipoproteína tem uma densidade menor porque eu tenho uma quantidade maior de colesterol armazenada naquela estrutura para o transporte. E o HDL tem uma quantidade menor do nosso colesterol armazenado. Então, no LDL, o que vai acontecer? A tendência vai ser de deixar cair parte desse colesterol no percurso. Esse LDL vai transportar o colesterol que é proveniente da sua alimentação até o fígado. É como se ele carregasse uma carga muito maior do que ele suporta, ele deixa cair um pouco dessa carga ao longo do percurso. E aquele colesterol que vai caindo, então, vai se acumulando nas paredes das suas artérias. Já o HDL tem uma capacidade de transporte do nosso colesterol, vamos dizer assim, maior, ele suporta, ele não deixa aquilo cair, ele faz o transporte do fígado e não há esse acúmulo, né? Então, qual vai ser a consequência disso, né? Se você, por exemplo, dentro da sua dieta, quem vai fazer aí nutrição vai trabalhar muito com isso, fizer o consumo aí de muitos produtos de origem animal, né? Você, principalmente com a ingestão aí de gorduras, né, ácidos graxos que são insaturados, você está correndo o risco de aumentar a formação desse colesterol, né? Aumentar a concentração de colesterol no seu sangue. Isso vai dificultar o transporte dele e nesse vai e vem, certamente uma maior quantidade vai acabar se depositando lá nas suas artérias. Além do que, existem muitos processos industriais onde você pega óleos vegetais que possuem ácidos graxos insaturados e você faz processos de hidrogenação catalítica. Você rompe duplas ligações para tornar aquela estrutura mais linear e atribuir, então, uma característica para aqueles óleos onde ele vai ficar mais pastoso, ele vai ficar parecido com uma gordura. E aquilo dentro da produção de alguns tipos de alimentos, né, industrializados, como bolacha, bolacha recheada, sorvete, salgadinho, batata frita, que os caras fazem lá nas lanchonetes, margarinas, tudo esse tipo de coisa, vai ter uma quantidade maior, né, desse colesterol e vai ser mais difícil de você conseguir, né, transportá-lo lá no seu organismo. O que vai ocasionar, então, maior deposição de colesterol nas artérias. A busca, então, tem que ser sempre pelas gorduras insaturadas ou poliinsaturadas, porque no metabolismo delas está associado à produção do colesterol bom, né, do HDL. A presença de gordura trans, que ele fala aqui, então, como eu mostrei para vocês aqui em cima, né, então você tem ali o ácido graxo na configuração cis, que é o que existe na natureza, né, e aí você tem o ácido graxo na configuração trans. Isso não existe na natureza. Não há uma estabilidade para ele. Então, a conversão vai sempre caminhar no sentido do colesterol ruim. E o que acontece? Quando você faz o processo industrial de hidrogenação catalítica, onde você rompe algumas duplas ligações de um óleo poliinsaturado, você cai na situação, no risco, né, de acontecer a formação da gordura trans. E ela, então, na sua configuração trans, aquela lipoproteína que tem os seus sítios preparados, desenhados pela natureza para transportar somente ácidos graxos de configuração cis, de repente aparece uma trans para ela. O que ela faz? Ela solta. Quando ela solta aquela trans, aquilo vai se depositar nas suas artérias. Deu para entender aqui, turma? Deu sim. Sim. Então tá aí, pessoal. Entenda lá o colesterol, tá certo? O colesterol nós vamos entrar na estrutura dele lá na frente, como é que é a estrutura da sua cadeia carbônica, né? A questão aí
da dieta, da alimentação é essencial com relação a isso, né? O controle que é feito, tanto do colesterol bom quanto do colesterol ruim, ele mostra aqui para nós, né? Os níveis desejáveis, né? De colesterol total, HDL mais LDL, tem que ser menores que 200 miligramas por decilitro. O de LDL menor que 100 miligramas por decilitro, HDL maior do que 40 miligramas por decilitro para mulheres. Tudo isso faz parte, então, de um controle tanto da sua dieta quanto hábitos saudáveis, né? Os hábitos de vida também são bastante importantes. Então, vejam lá o que vocês têm que ter cuidado com relação ao consumo aí de carnes vermelhas, né? As frituras, né? Os embutidos, tudo isso contém, né? Os embutidos e frituras, principalmente os salgadinhos, os bolos, os biscoitos, né? Todo esse alimento ultraprocessado tem na sua composição gordura vegetal, né? Então, tem que haver um equilíbrio aí com relação ao consumo de fibras, ao consumo, né, de triglicérides, né, triacilgliceróis mais saudáveis. Busca, então, pelos poliinsaturados. Parece que tem alguém querendo entrar aqui. Quem que é? Espera só um instante, deixa eu ver aqui. Para aí, Luísa. Então, galera, deixa eu ver aqui onde é que nós vamos avançar um pouquinho mais. Se dá para a gente avançar hoje, né? Aqui tem as conexões. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ampliar um pouquinho para vocês. É ruim ficar trabalhando com essa máquina aqui da escola, que eu não estou acostumado. Ah, tá. Tem aqui, então, a questão da reação de saponificação, né? Eu vou deixar essa reação de saponificação para explicar para vocês na próxima aula, porque eu vou aprofundar um pouco mais esse assunto aqui, tá? Depois da saponificação, as conexões aqui com relação à funcionalidade lá dos nossos tensoativos, eu tenho que explicar isso com um pouco mais de calma também. E a transesterificação, que é a reação entre álcool, né, e nossos ácidos carboxílicos, na verdade, um éster e um álcool, né, que é a reação que acontece na produção do biodiesel. Isso eu vou ter que explicar com um pouco mais de calma também. E aí nós entramos nos outros lipídios. Galera, alguma dúvida até aqui? Não, nenhuma por enquanto. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Beleza, então, pessoal. Amanhã eu volto nesse assunto, porque os próximos aí vão demandar um pouquinho mais de tempo para explicar com mais detalhes para vocês, tá? Tá bom. Pessoal, um abração a todos, se cuidem, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro triacilglicéride. Tá bom, professor. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau. Até mais, abração. Dia. Vocês também. Falou, tchau, tchau. Falou.